fatores, né? Então eu tinha comentado, mostrado no slide. Aí eu não acho muito estático, então vamos para um negócio mais dinâmico aqui, só para comentar sobre esse conceito. Por quê? Porque depois esse conceito é essencial lá para frente, quando for falar sobre interferência, tá? Então aqui eu coloquei uma extremidade fixa, um oscilador que eu vou conseguir produzir uma ondazinha aqui, um pulso. Eu quero só um pulso, tá? Eu só consigo produzir pulso aqui, acho que tanto positivo quanto negativo, a onda toda, né? Aí eu tenho a possibilidade de colocar uma janela aqui para o infinito, uma extremidade solta e uma extremidade fixa. A fixa você não está vendo ela aqui não, mas tem que ter fé. Ela está aqui, viu? Ela vai aparecer uma hora. Mas vamos na fixa, aproveitar que a solta está aqui, a livre ou solta está aqui, né? O que acontece? Eu posso fazer o seguinte: quando eu emito um pulso e a extremidade é livre, observe que ela tem a liberdade. Opa, deixa eu voltar. Ah, agora eu perdi, vai até o oscilador eu perdi. Então deixa eu amortecer. Eu quero a extremidade solta. Eu quero ele lento. É porque eu quero mudar o pulso. Dá para mudar ou não dá para mudar o pulso? É, mas não tem problema não. Né? Não tem problema ele ser triangular não. Aí eu vou emitir um pulso positivo, uma crista. Ela vai bater lá. E como a extremidade é livre, ela pode subir e descer ó, e ir embora. Só que agora o oscilador vai funcionar como extremidade fixa. Aí ele joga o pulso para baixo. Aí quando o pulso chega lá, normal. Ele volta porque bateu e inverte porque aqui ele inverte porque a extremidade é fixa e aqui ele inverte porque a extremidade é solta. Né? Agora você imagina você fazer isso várias vezes. Né? Então, aí você vai começar a ter crista interferindo com vale, vale interferindo com crista, aí vai virar aquela bagunça. Beleza? Tem um jeito melhor de fazer isso? Que é, se você gera uma crista, gera um vale, isso quando bater lá vai começar a voltar. Aí vai começar a interferir. Tem lugares que vai oscilar mais, tem lugares que não vai oscilar, vai ficar parado. E isso é o que eu vou. Por isso que eu estou estudando esse negócio de reflexão agora, para entender lá na frente o que é uma interferência, olha só. Construtiva, quando ela começa a oscilar bastante. Destrutiva, quando ela não sai do lugar. Então é isso que eu vou discutir lá na frente. Beleza? Isso aí que eu queria mostrar. Certo? Aí voltando lá no meu conceito de ondas, né? Agora eu estou enxergando tudo. O computador melhorou. Aí no meu conceito de ondas lá, né, eu falei sobre alguns elementos e falei sobre a, alguns elementos, né, e falei sobre reflexão de extremidade livre, né, que aqui está muito estático, por isso que eu corri lá rapidinho, e extremidade fixa, né? Extremidade livre não inverte, reflete, mas não inverte, e a fixa inverte. Aí você começa a colocar isso aí, encontrando com isso, vai dar interferência, né? Beleza. Aí fui discutir os elementos aqui. Isso aqui é a parte de refração da onda, né? Que o comprimento de onda, que algumas características mudam, perdão. Eu gerei uma onda aqui na corda fina, que minha mão está aqui, ó, e essa onda propagou. Quando ela passa para uma corda mais densa, né, ela vai e muda. A gente fala que muda de meio, mas continua na corda, mas agora a corda tem maior densidade, né? Então a onda vai se comportar de forma diferente, beleza? Aí para não ficar muito na teoria e é, explicar alguns elementos, aí fica quando você passa pelos elementos, você fala, tá, cara, eu sei o que é crista, o que é vale, mas vamos ver isso na prática, tá certo? Aí eu peguei o livro de vocês, Vitória acabou de me perguntar aí, que é no meu Bernoulli lá, eu peguei, tá na página, tá no volume 3. Só conferir, volume 3 módulo. Cara, escreve, calma aí, deixa eu escrever aqui. Volume 3 módulo é a frente B, tá? Frente B. Módulo 9.
Página 74. Exercício 6. Propostos, tá? É proposto? É, proposto. Ô, Carlos, Oi. rapidão, você já viu alguma coisa da frente A do volume 3? Fugiu aqui a sequência certinha, mas acho que eu não vi não. Não vi não. Eu dei Ah, tá. Só sequência à a gente óptica. dúvida qual sequência que você tá seguindo, se é Ah alguma tá. Eu coisa tô tipo na frente B ali. porque como eu saí da óptica, aí eu pulei pra frente B. Por quê? Porque eu sei que eles vão marcar outro aulão, aí eu vou montar um aulão, já está quase que pronto, vou disponibilizar ele bem antes. Só sobre, como eu fiz o último só sobre óptica, eu vou fazer o próximo só sobre ondas. Ondas e mais um ou outro assunto que surgir aí, talvez campo magnético, alguma coisa que surgir aí daqui para lá, beleza? Pode ser Podia frente fazer A. revisão junto com onda, você podia fazer revisão de eletrofísica, alguma coisa assim, só um puxadão assim para retomar, porque no último simulado que teve eu percebi que a gente ainda tá com um pouco de dificuldade em algumas coisas assim. De Aí era mecânica. Entendi. De mecânica. Eu não vou. Tem muitos capítulos aqui de ondas, eu não vou avançar muito não, tá? Eu vou voltar, não vou finalizar ondas, não, tá? Aí eu vou voltar para frente A. Talvez. Era só porque a gente estava preocupado, porque o próximo simulado já tá aí, né? Já é em É setembro de novo. porque nesse caiu um tanto de trem que a gente não tinha visto, e aí a Aí a nota gente tem que saber a despencou. ordem, porque às vezes No você tá. último, né? Não foi no penúltimo, né? Não foi nesse último, não, né? Foi nesse último. Porque A nota, assim, despencou muito. Tipo, nossa. a questãozinha da UFMG, né? É, que fala sobre. Olha só, ela faz duas coisas que eu acho interessante. Uma, ela dá a onda, né? Eu vou ler o exercício com calma, né? Mas ela dá onda e dá uma em função distância em função de distância, né? Distância em função de distância. Aqui ele mantém o eixo aqui y do mesmo jeito e dá aqui em função do tempo. Então aqui ele dá em função de distância, distância por distância, só tem que interpretar a onda, e aqui por tempo. Então me deu muita informação nesses dois gráficos. Parece mais gráfico de questão até aberta. Então Bernardo produz uma onda em uma corda cuja forma em certo instante está mostrada na figura 1, né, que está aqui, beleza? Alguma coisa em função de né, tudo distância. E a figura 2 está representado o deslocamento vertical de um ponto dessa curva, né, em função do tempo. Então a única coisa que mudou aqui foi a escala do x. Ó. Em cima está marcando distância e embaixo está marcando tempo. Considerando essas informações, é correto afirmar que a velocidade de propagação da onda produzida por Bernardo na corda foi de quanto? Quero saber a velocidade. Aqui, a velocidadezinha aqui. O que eu sei sobre velocidade? Lá na cinemática ela me fala que velocidade é distância por tempo. Só que o que é distância para mim aqui no caso de uma onda? Bem, qual que é a menor distância que ela vai percorrer? Que eu falo, não, isso aqui é uma onda. Bem, tem que ter uma crista, tá certo? Tem que ter um vale, uma crista completa e um vale completo. E até os 50 centímetros aqui, ó, eu vi que tem isso. Tem uma onda completa. Ah, mas aqui também, Carlos, até 0,50 também tem uma onda completa. É, também tem. Mas eu estou pensando por enquanto em distância. Vamos tentar entender minha distância aqui, né? Então, distância. Então, a distância aqui, esse comprimento aqui é o que eu chamo de comprimento de onda. É justamente um lambda completinho, que é uma crista e um vale. E quanto tempo que ela gastou para fazer isso? Bem, aí eu já olho no gráfico aqui, ó, de baixo, de tempo, né? Bem, para formar essa crise, depois esse vale 0,5, 0,50 segundos. Foi o tempo necessário para formar a onda
completa, que é o período. Então eu tenho essa formulazinha aqui, que é lambda sobre o período, que vem lá do conceito de velocidade mesmo, ou como a gente sabe que período é o contrário de frequência, então se você colocar o contrário vai ficar tradicional, quem está acostumado a ver, né? V lambda F. Então é essa formulazinha aqui que eu vou usar. A questão é quem é meu lambda e quem é meu F. O meu lambda é o menor comprimento que contém uma onda, que é essa aqui, ó, 50 centímetros. Ou 0,5. Ou 0,50, porque ele quer que a resposta é em metros, pelo que eu estou vendo aqui. E o que é frequência ou período, né? Que você pode jogar na fórmula de cima. Período é o tempo que gasta para formar a crista e para formar o vale. Que aqui foi um período, né, de 0,50 centímetros. Segundos, perdão. Então tá aqui, ó, 0,50 segundos foi o tempo que eu gastei para fazer a onda completa. Certo? Beleza. O que é frequência? O contrário disso aqui. Se você quiser calcular a frequência, é o contrário disso aí. Tá certo? Né? O contrário disso aí vai dar 2, né? Então a frequência, se você quiser calcular a frequência, ela é 2. 2 Hz. Então tá aqui. Então vai que pergunta a frequência, eu sei também calcular a frequência. Porque num gráfico de frequência, é muito difícil um gráfico de frequência. Geralmente o gráfico é de distância, né, comprimento de onda, ou período. Né? Só que não vai falar período aqui, porque é você que interpreta que período é só até aqui. Ó. Né? Então tá aí. Fechou então. Meu comprimento de onda eu sei que é 0,5 e meu período é 0,50 e minha frequência é 2. Então eu vou jogar no V lambda F, que é o mais tradicional, né? Meu comprimento de onda é 0,5 vezes o comprimento de onda que é 2. Então vai dar aí 1 metro por segundo. Tá certo? Bem, os exercícios, na minha opinião, mais elaborados, geralmente é Viçosa, o FMG, tá? Então eu acho que quando a gente está resolvendo exercício de Viçosa do FMG, está dando uma preparadazinha também razoável aí para o Enem. Tranquilos? Então só para ilustrar o que está acontecendo aí, certo? Só para ilustrar o que está acontecendo aí. Tranquilos? Que aí eu trabalhei o conceito de frequência, trabalhei o conceito de período, trabalhei o conceito de velocidade, né? Comprimento de onda, na prática aí. Tá certo? Tranquilos? Aí voltando aqui para minha questãozinha aqui, para minha teoria. Tá aí. Frequência. Velocidade. Por que esse comprimento de onda está diferente aqui? Ó? Uma coisa que não vai mudar nunca, tá? É a frequência, ou seja, o tempo que essa mãozinha está aqui para produzir essa onda. Então uma coisa que é constante, que cobram demais, é a frequência. Ela é constante. Tá certo? Porque ela depende do oscilador, é da fonte. É de quem está produzindo a onda. E isso não vai mudar. Quando eu estou produzindo uma onda aqui, ó, oscilador. Quando eu estou produzindo uma onda, onde que ela vai propagar? Se é numa água mais rasa, numa água mais funda, numa piscina mais rasa, numa piscina mais funda, isso é outra coisa. Mas a fonte aqui vai produzir uma frequência X. E aí se você pegar a fórmulazinha que eu acabei de usar, que é V lambda F, o F não vai mudar nunca. Tá beleza? Então o que sobrou para mudar? Velocidade e frequência. E velocidade e frequência, olhando para essa fórmula, são diretamente proporcional. Tá certo? Diretamente proporcional. Então, se você passa por uma corda de maior densidade, uma corda de maior massa, né? Tá vendo que a massa aqui é bem maior? Vai diminuir a velocidade, porque vai aumentar a inércia. Você pode pensar assim também, por que não? Vai aumentar a inércia.
certo? Vai aumentar a inércia, vai aumentar a massa. Tem fórmula para isso também, né? Então, se vai ficar mais difícil, mais denso andar aqui, então vai diminuir a velocidade. Opa, arrumar uma corzinha melhor. Vai diminuir a velocidade quando passar para uma corda de maior densidade. Então, desse lado de cá, né? Esse lado de cá, da corda de maior densidade, a minha velocidade ela é menor, porque está mais difícil, justificando meu comprimento de onda aqui, que é menor também. Na corda mais leve, de menor massa, menor inércia, eu vou ter uma velocidade de propagação maior e, naturalmente, um comprimento de onda maior. É isso que vão me perguntar sempre, independente se a onda é mecânica ou se a onda é eletromagnética, né? Radiação. Por quê? O que manda, na verdade, é a velocidade. Se a frequência é constante, velocidade e comprimento de onda sempre serão proporcionais, beleza? Proporcionais, tudo bem? E a fonte nunca vai, e a frequência aqui nunca vai mudar. Aí se fosse um som entrando na água, Carlos, mesma coisa, tá? A diferença é que quando entra na água, né, a velocidade aumenta do som, né? Em relação à luz, não, a luz diminui, mas o som não, o som aumenta, né? Então, quando o som ou a luz muda de meio, a frequência sempre continua a mesma, o que muda é a velocidade e frequência, certo? Velocidade e comprimento de onda, perdão. Então tá aí, são mais conceitos, né? O que são frentes de onda, tá? Frentes de onda. O que acontece? Imagina se eu fosse desenhar onda aqui para tudo que é lado. Então tem uma dica, né? Para não ter que fazer isso para ficar mais fácil de visualizar. Se eu fosse desenhar onda aqui para tudo que é lado, ia ficar muito difícil de visualizar. Por exemplo, saiu uma ondazinha daqui, ó. Aqui é um vale. Aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista. Pensa fazendo isso em todas as direções. Vale, crista, vale, crista, vale, crista. Isso é bem difícil de representar. Então, como que a gente representa? De forma mais simples, a gente representa só as frentes. Ou seja, cada círculozinho desse aqui ó, representa uma crista. Tá certo? Então, a distância entre uma crista e outra automaticamente vai ser o vale. Então, essas frentes que a gente está vendo sempre vai ser a crista. E o intervalo entre elas o vale. E assim por diante. Ó. Né, para ver um slidezinho melhor, mais bonitinho. Quando eu vou produzir ondas, né, uma gotinha que eu jogo ali, ela vai criando essas frentes. Ó. Então cada frente dessa daqui é uma crista. Então pensa se eu tivesse que desenhar a onda para tudo que é lado. Então eu vou representar ela do jeito que eu realmente estou vendo, com essas frentes aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho aquela circular ou então posso ter frentes retas, né? Que é a mesma coisa. Ó. Tá certo? Aqui depois elas vão depois eu vou discutir esse fenômeno aqui, né? Mas são as frentes de onda, ó. Tá certo? Cada frente dessa clara aqui é uma crista, cada frente escura, região escura aqui é um vale. Beleza? Imagina eu ter que desenhar a onda para tudo que é lado aqui. Então é mais fácil fazer as frentes. Tá certo? É uma forma só de representar. Beleza? Agora eu venho para alguns conceitos essenciais aqui, os dois últimos que eu não, os dois únicos que eu não trabalhei em ondas, que é difração e interferência. Beleza? Então eu não vou passar para atendendo justamente a solicitação de vocês, eu não vou passar para difração não, tá? Eu vou só pegar esse início do capítulo aí que eu pulei. Vou mostrar para vocês pêndulo. Certo? Que aí eu pego o inicinho aí e mato aqui o capítulo. Tá certo? O capítulo 9. Em vez de passar pro 10, a gente vai lá na frente A e vê o que tem lá pra gente ver. Bem, o pêndulo, eu tenho duas situações aí no início do livro de vocês. Tá certo? Eu tenho que ele fala introdução ondulatória ou movimento harmônico simples, é o que ele chama de movimento harmônico simples. O que é isso?
É uma coisa que é cobrada tanto em faculdade que eu acho que não precisava ter no ensino médio. Movimento harmônico simples. E ficou muito tempo sem aparecer em livro de física. Que é o pêndulo, duas situações. O pêndulo simples e o sistema de massa-mola. Vou colocar aqui massa-mola. Tá? O pêndulo é aquele simples lá que a gente está acostumado, né? Que é um reloginho de pêndulo lá, um cordãozinho qualquer pendurado oscilando. Eu tenho que saber calcular o tempo dele, o tempo de oscilação desse carinha. Opa. Né? Que é esse pêndulozinho oscilando. Vou colocar um objeto qualquer aqui para ficar oscilando. Ele vai ficar. Ou o sistema massa-mola. Só para pegar a ideia aí, né? E o sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? Que é ficar observando uma molazinha oscilando aí. Tá certo? Que é o sisteminha de pegar um blocozinho aqui, numa posição de equilíbrio, né? Puxar esse bloco e ver o que acontece. Né? Então você imagina aí uma molinha aqui na posição dela de equilíbrio. Aí você vai lá e puxa essa molinha aqui para ela sair do equilíbrio. Né? A mola vai trazer ela de volta. Ela vai passar pelo ponto que ela estava antes, que é esse ponto de equilíbrio. Mas ela vai voltar a comprimir. E aí automaticamente agora é a mola que vai empurrar esse bloco. Então esse negócio vai ficar oscilando de forma semelhante a uma onda, olha só. Né? Que a tendência agora é voltar aqui. Então ele vai fazer um movimento ondulatório, né? Por isso que está aí dentro da, que é esse bloco que vai ficar pegando essas extremidades aqui, ó, e passando pelo centro aqui, ó. Então é um movimento que também tem período, tá certo? Consequentemente tem frequência para calcular aí. O primeiro até tinha uma aplicação interessante antigamente, que era o relógio de pêndulo, né? Você tirava ele da posição de equilíbrio, igual você fez com a mola ali, né? E colocava ele para oscilar. Só que ele, com o tempo, ele vai amortecendo, mas ele gastava um tempo para ir lá do outro lado, na outra extremidade lá, sei lá, ponto A, ponto de equilíbrio e ponto B. Então ele lá do outro lado, então ele ficava oscilando. Ele passava pelo centro, ia lá na extremidade A, ia lá na extremidade B, passava pelo centro de novo e ficava oscilando aí. Ó. Então ele gastava um certo tempo para fazer isso, consequentemente uma frequência, e eu usava isso aqui para relógio. Só que pensa no relógio que atrasava. Né? Porque no caso do relógio mesmo, essa haste aqui era feita de metal, né? Que tem esse comprimento aqui. Então ela no verão ela tinha um comprimento, no inverno ela tinha outro. Né? Então isso já atrapalhava. A própria interação com o ar e o atrito, a mesma coisa. Né? Tem um próprio atrito físico dentro dele que o atrito com o ar. Então isso já era um fator contra. Então não era um relógio de precisão, né? Que tem que acertar ele direto. Mas é um relógio que media período, frequência. Tranquilos? Como que eu faço para Só para medir? lembrar aqui, o que faz o pêndulo ir parando é o ar ou a gravidade? É, a gravidade é quem o mantém funcionando bonitinho, né? Graças à gravidade ali. O problema é o ar, né? O ar. Então, por exemplo, se a gente pegasse ali, é, for, não vou entrar em detalhes não, mas aqui tem uma força-peso, né? Que é a gravidade que você acabou de mencionar, né? Beleza. Aqui tem uma tensão na corda. Não fosse essa tensão, esse negócio não ia ficar oscilando. Então eu tenho duas forças atuando.
Quando eu somo essas duas forças aqui, ó, dá uma força resultante apontada aqui para o centro, ó, certo? Que é a força resultante. Aí quando eu estou do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho uma tensão e tenho uma força peso do mesmo tamanho, tudo do mesmo tamanho. Tem uma força peso. Então surge força resultante também? Surge. Para que lado? Para o centro. A gente até chama essa força de. Eu estou falando resultante, mas tem livro que chama de restauradora. Por quê? Quando você está nas extremidades aqui, ó, ou em A ou em B, ela sempre aponta para o centro. E quando você está no centro, uma cancela a outra. Se você estiver realmente no centro, a força peso é cancelada com a tensão. Ou seja, justamente onde não tem força resultante é no centro. Por isso que a gente fala que é um ponto de equilíbrio. Tá certo? A gente fala que é um ponto de equilíbrio. Então só tem força nas extremidades. Graças à gravidade, essa força resultante sempre é apontada para o centro. Então, por que você passa direto aqui? Você passa direto aqui por causa da velocidade que você adquire. Ó. Aí você adquire uma velocidade que por inércia, de novo, a inércia está voltando aí, ó, por inércia você continua. No que você continua, a força te puxa para trás de novo. Então você tem uma força aí resultante ou restauradora que está o tempo todo te acelerando, te acelerando, te acelerando. Ora a favor na direção do ponto de equilíbrio, ora é contra, né? Para tentar é sempre na direção, no sentido dele, né? Mas ora a favor do seu movimento, ora contrária ao seu movimento. Sempre tentando manter isso aí. Se não fosse o ar aqui, ó, lógico que tem um atritozinho, né? Porque isso aqui é físico, né? Isso aqui às vezes é uma haste de metal com um objeto aqui, no caso do relógio, né? Aí ele tem um atritozinho mecânico, né? Tem as engrenagens, o ponteiro que você tem que girar, tem um atritozinho mecânico. Mas vamos pensar só no ar. Se não fosse o ar aqui, isso aqui ia ficar oscilando. Se eliminasse todo o atrito, isso aqui ia ficar oscilando. Então a gravidade ela ajuda. Né? Se não fosse ela, não teria força-peso. Aí esse negócio não ia ficar oscilando. Quem faz o papel dessa força restauradora aqui, o resultante, no sistema massa-mola, é justamente a força da elástica, né? Elástica. Que aqui não tá no equilíbrio, ninguém puxou, então não tem essa força elástica aqui. Aqui ela é zero, né? Como lá. Aí você puxou, essa força faz ele voltar. Quando chega aqui, a força é zero de novo. Só que ele tem velocidade, então ele não para, continua. Aí você vai e comprime a mola. No que você comprime a mola faz uma força para você ir embora. Então essa força fica o tempo todo restaurando o movimento. O tempo todo restaurando o movimento. Né? Por isso que esse movimento aí era para ser contínuo se não fosse o atrito com a superfície, às vezes aqui, ó. Com certeza vai ter atrito aqui, ó. Tranquilos? Então eu tenho os dois sistemas, são muito semelhantes, lógico. Né? Um é o pêndulo simples, que é o reloginho aqui, e o outro é o sistema massa-mola. Ambos têm período para calcular, frequência para calcular. Ambos têm força restauradora. Aqui a gente discute geralmente mais o sistema massa-mola quando o assunto é energia. Mas lá em aplicações de leis de Newton, apareceu para falar sobre a força elástica. Eu comentei rapidinho. A força elástica. Aqui a força peso você já conhece, tensão você já conhece. A força elástica aqui ó, depende do que? Né? Ela depende da mola e depende do quanto você está deformando aqui, ó, o tanto que você está puxando esse sistema aqui, ó. Né? O tanto que você desloca ele aqui, ou o tanto que é o tanto que é comprimido, né? Então depende desse X aí. E depende da própria mola. Que tem um Kzinho lá que eu comentei com vocês. Esse K ele reúne todas as características físicas da mola. Né? Espessura, comprimento, diâmetro, em série, tudo está relacionado com o K, que é a constante da mola.
Beleza? Então é essa força que restaura o movimento o tempo todo. Aqui é a força peso que todo mundo já conhece. Beleza? Então aí na próxima aula eu entro com a formulazinha de pêndulo, de período, para pêndulo simples, né? E a formulazinha de período para sistema massa-mola. Tranquilos? Aí fechou o capítulo. O capítulo é só esses dois pêndulos aí, esses dois sistemas aqui, e conceitos básicos do que é uma onda, o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética, o que é um polarizador, que a gente viu lá de certa forma lá em óptica. Só isso, tá certo? Basicamente é mais conceitual. Aí antes de passar para questões específicas, como difração, interferência, falar mais de luz, que até agora nós só falamos de corda e água, tá? E resolver mais alguns exercícios aí, né? Lógico. A gente vai para frente A. Tranquilos? Falou, galera.